Fala, casters! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo já no YouTube também, João? Cara, esse podcast é chique. Tá demais, né? No Instagram, estamos no YouTube. Ó, já aproveita, já compartilha muito, manda muito aviãozinho, porque é um assunto pertinente. Nós vamos ter pouco tempo. Nossa convidada, eu acho, Mônica, ela vai ter que vir aqui umas 5 vezes, no mínimo, né? Eu também acho. Ou fazer live... Sinal de fumaça, qualquer coisa que é muito assunto, gente. É muito assunto, ó. Já aproveita e segue muita gente nas redes sociais. Vai lá no TikTok, que a Simone tá bombando lá no TikTok, tá? No Instagram, que já segue muito. E no YouTube você tem que ir lá, ativar o sininho pra você não perder nada e receber as notificações toda vez que subir um episódio como esse sensacional que nós vamos gravar aqui hoje. Certo, Simone? Ela pôs óculos que ela tá intelectual hoje, gente. Hoje eu tenho que a nossa advogada. Boa noite. Pelo menos eu fingi. Você tá bem, Simone Galesco? Eu tô ótimo. Hoje eu tô de atriz. Atriz do direito da moda. Eu vou tentar falar um fashion law. Isso, fashion law. Achei linda essa música. Eu falo, ó, gente, é o seguinte. A Simone, ela não anota isso aqui, mas deixa eu abrir pra vocês. Ela... Eu não sei. Eu fiz uma psicografia. Eu não sei. Que Deus nos abençoe nessa vida. Deus nos ajude. Sejam muito bem-vindos. Você que tá aqui no Instagram, que é lá pro YouTube, o nosso link está na bio. Você que prefere vir no YouTube, fique muito à vontade, tá? Simone Galesco, seu sonho de uma advogada aqui, para falarmos... Realizado, mais né? um sonho realizado. Por favor, apresente a nossa convidada. É, né? Gente, sabe por que ele quer que eu apresente ela? Só por causa do sobrenome dela, eu tenho certeza disso. Eu tenho facilidade com isso. Gente, em primeiro lugar, é uma honra. Meu sonho era receber uma advogada dessa área aqui. E ela foi uma gracinha com a gente. E eu tô emocionada e honrada. E o ModaCast está feliz. Gente, Beatriz, eu vou até ler aqui, a Arinella Schneider. Ela é uma especialista, uma carreira sólida, mas ela vai contar pra nós como ela se impactou com esse mercado, como ela caiu aqui, gente. Conta pra nós, Bia, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, agora é todo seu. Gente, não, depois dessa introdução eu fico assim até emocionada. Saiu uma lagriminha aqui no meu canto direito. Tem mês. Mas eu espero corresponder às expectativas de vocês. É um prazer estar aqui no ModaCast. Espero ajudar aí todo mundo que está nos assistindo, contar também alguns insights para vocês. Acho que a gente vai fazer um episódio bacana, né? Bom, vamos falar aí quem sou eu, né? Quem que é essa moça aí? Porque achei muita responsa. Primeiro, estamos ao vivo, né? Já diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. E o sobrenome, O sobrenome, ela acertou. Então, Beatriz Arinella Schneider, parabéns, Simone. Muito obrigada. E vamos falar um pouquinho sobre direito da moda ou fashion law, se você quiser internacionalizar aí. Eu achei lindo, fashion law. Como que eu vim parar nesse universo, né? Então, eu sou a Beatriz Arinella Schneider, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou uma moça aí de 36 anos, mas eu tenho essa carreira, eu trabalho nessa área já há 15. Então, assim, eu comecei bem novinha, se contar os estágios, dá uns 18. Eu sempre fui apaixonada por moda, mas a nomenclatura Fashion Law surgiu pra mim bem mais recente, tá, gente? Então, a minha trajetória foi em 2010, me formei pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo em Direito. Naquela época, quando eu entrei na faculdade, eu tinha de 16 para 17 anos, nem sabia muito bem o que eu tava indo fazer lá, tá? E aí, depois fui pegando gosto pela coisa. Quando eu terminei, eu sempre gostei muito de... Eu sempre tive uma quedinha pelo empreendedorismo, eu sempre admirei grandes empreendedores, né? E aí eu fiz um curso de administração na FGV, pelo programa de extensão continuada da FGV. E aí, a minha trajetória me levou a trabalhar como diretora jurídica numa rede de postos de combustível, onde eu estou até hoje. Então, eu estou desde 2011 até hoje lá. E lá eu tive contato com o varejo, né? Porque imagina, todo varejo trabalha com vendas, então a gente sabe que é lidar com a legislação consumerista, questões contratuais, né? Porque ali nos postos de combustível tem a revenda do combustível, tem a revenda dos produtos de troca de óleo ali, né? Lubrificantes, palhetas, também tem revenda na conveniência de salgadinhos, bebidas, né? E aí eu fui conhecendo um pouco mais sobre como funcionava um Procon, fui entrando mais nesse lado aí, e foi bem bacana e me tornou me trouxe muita bagagem para poder atuar em outros ramos do varejo,
principalmente o da moda, que tem meu coração, né? E o que é interessante, quando você faz um curso de moda, eles até pedem para você buscar inspirações em outros lugares. E você buscou mesmo, posto de combustível. Meus parabéns. Não, e é muito, eu gosto muito do meu dia a dia lá. E aí, depois disso, depois que eu fiz a administração, eu já comecei, em 2018, eu comecei a coordenar as áreas de contencioso civil e de fashion law da Duman Schneider Advogados. E nessa época, a gente não usava a nomenclatura fashion law, tá? Eu trabalhava com isso, mas ninguém sabia. E aí, eu tava lá no escritório, atendia redes de loja, confecções, atendia influenciadores também. E quando foi daí teve a pandemia. E aí eu senti necessidade, porque pra gente atender bem o cliente, pra um profissional do direito atender bem um cliente de moda, a gente precisa entender sobre o mercado de vocês. Então a gente precisa saber quais são os tecidos, né? A gente precisa saber mais ou menos quanto que vai de tecido naquela roupa, o que é uma modelagem, né? Quais são as tendências, é importante a gente também conversar. É legal a gente entender um pouco sobre marketing para poder auxiliar vocês. E aí eu sempre fui, ao longo desses anos, pesquisando bastante. Eu sou uma heavy user de redes sociais, então eu sempre estou acompanhando, eu pesquiso, estudo, leio muito, leio revistas de moda até hoje, né? Porque o pessoal fala, revista acabou. Não, não acabou não, gente. Tem bastante conteúdo bacana por aí. E aí, na pandemia, eu senti eu não queria ficar parada, né? Porque aquilo dava uma agonia. E eu sempre fico buscando novos desafios. Aí, o que eu falei? Vou fazer um curso de consultoria de imagem na RML Academy. Que aí foi muito bacana, porque eu nunca tive a intenção de ser uma consultora de imagem. Mas eu aprendi muito sobre cores, sobre tecidos, sobre modelagem, sobre como é a construção de uma peça, uma pilotagem, né? Corte. Tudo isso, esse curso me trouxe, assim, bagagem também. E aí foi bem bacana. E aí, recentemente, eu estava no escritório e tal, depois fomos sair com um amigo nosso que é conselheiro da OAB. E ele falou, Bia, é o seguinte, você precisa entrar para a Comissão de Direito da Moda da OAB. Eu falei, Direito da Moda? O que é isso? Ele falou, Direito da Moda, você já trabalha com isso, você já atende redes de loja, confecções, influenciadores, você faz no seu dia a dia e você faz muito bem. Aí eu falei, tá, sabe quando você faz aquela conversa de bar? Beleza, vamos lá. E eu não dei muita importância, assim, e depois, no final, eu acabei pesquisando, saí de lá meio intrigada, fui olhar e percebi que eu realmente fazia isso. E aí eu acabei participando da Comissão de Direito da Moda da OAB, onde eu tô até hoje. Eu gosto muito porque lá a gente sempre está pesquisando as novidades do mercado, então a gente está sempre se atualizando, né? A gente promove palestras, congressos. Eu já tive a oportunidade de palestrar sobre a responsabilidade civil do influenciador e o empreendedorismo feminino no mundo da moda num congresso da OAB, acho que do ano de 2023. Levei até uma cliente minha, foi super bacana. E a gente vem se aprimorando desde então. E mais recentemente eu fiz pós-graduação em Fashion Law, né? E aí vou explicar para vocês por que mais recentemente, né? O termo Fashion Law não era muito utilizado, como eu disse. A gente falava muito, você faz propriedade intelectual, você faz contratos, você trabalha com direito do consumidor, você trabalha com, quando a gente fala, né, de propriedade intelectual, não só registro de marcas, mas análise de cópias e inspirações, e enfim, tem a questão do direito penal também. Aqui eu não faço direito penal, mas tem questões tributárias, tem o direito do trabalho, né? E a gente achava que estava fazendo essas áreas, a gente não pensava nessa nomenclatura. E quando eu fui pesquisar, e descobri que o nome Fashion Law, o direito da moda, ele surgiu em 2006 na Fordham University com a Susan Scafidi. E aqui no Brasil começou a se usar essa nomenclatura em meados de 2011. E só em 2017 surgiu a primeira pós-graduação em Fashion Law. Então, por isso que muito embora eu tenha uma bagagem de mão na massa de muitos anos, essa complementação acadêmica veio mais tarde. Tá, porque eu até te disse nos bastidores que para nós é muito novo. Mesmo que seja 2017, né? Já estamos em 2025, né? Mas o direito da moda é algo que, assim, pra mim foi surpreendente o tanto de coisa que abrange, que a gente falou até que a gente vai nem conseguir falar tudo aqui, né? Mas você consegue explicar pra gente o que seria, então, qual que é essa atuação do Fashion Law de uma forma mais clara e pra nossa audiência? Só queria falar uma coisa que vocês viram que ela foi estudar para nossas empresárias aí, para nossa audiência, que ela foi entender mais sobre o mercado que ela iria atuar. Isso é uma dica pra vocês, tá? Nós trabalhamos com moda, mas não é só montar look, não.
montar, a gente precisa saber do que a gente está falando, do que a gente está montando, tecido que combina, uma consultoria de imagem. Fica a dica, tá? Não, e o jurídico preventivo também, né? Sempre importante aí você cuidar ali, organizar a tua empresa antes de surgirem os problemas. Você economiza muito dinheiro fazendo isso, né? Sem dúvida nenhuma. A importância de ter um bom jurídico do seu lado, alguém que é nichado, porque às vezes a gente contrata alguém porque é advogado, mas a importância de ser nichado. É, porque a pessoa vai entender a sua linguagem, ela vai saber o que você precisa e como te auxiliar da melhor forma ali, né? Exatamente. Então, eu acho bacana que normalmente as pessoas veem, o advogado especializado, poxa, vai ser mais um custo, nossa, ele vai vir aqui colocar um monte de entraves no meu negócio, e não necessariamente. Às vezes ele só vai te ajudar a gerir o seu negócio de uma forma mais correta, vamos dizer assim, e onde você vai economizar muito, porque como a gente falou aqui no warm-up, depois que você tem um problema, acaba saindo bem mais caro, né? Tirar uma campanha de marketing no ar, por exemplo, tirar um produto de circulação, sai muito mais caro. Às vezes, ter que parar de usar a sua marca, né? Então, são várias coisas que você pode perder muito dinheiro. Tem que pagar uma indenização eventual. São muitos detalhes. Então, já aproveitando este gancho, fale um pouquinho para nós o que acontece com a moda nessa parte da relação intelectual aí, né? Eu vou primeiro responder, então, a pergunta do Ivan, né? Que a gente falou e não chegou lá, que é o que é o direito da moda. O direito da moda, basicamente, então, é a ciência jurídica aí que estuda todas as questões envolvendo a moda, e quando a gente fala em moda, a gente fala sobre vestuário, a gente fala sobre acessórios, então bolsas, sapatos, cintos, joias, bijuterias, a gente fala sobre tecidos técnicos. Já pensou naquela roupa do bombeiro que não pega fogo, por exemplo? Ou no tecido do banco de couro que você tem no seu carro, no tecido do banco do seu carro, pode ser de couro ou não? Com relação a essa cortina maravilhosa que nós temos aqui, também é um têxtil, então a gente também cuida dessa questão. Cama, mesa e banho, homeware no geral, né? Então os jogos americanos que estão bem altos. Como é amplo, né? Muito amplo. E a gente cuida de todas as questões, todas as relações jurídicas ali, desde quando você colhe a matéria-prima, né? Quando você obtém a matéria-prima, transforma, se for uma fibra, transforma aquilo em fio, tecido, e aquilo vai depois se transformar numa roupa. Essa roupa vai ser distribuída aí, ou ela vai ser vendida numa loja própria, ou ela vai ser vendida no atacado, e também a venda no e-commerce ou numa loja física, e até a contratação de influenciadores para fazer esse marketing. Então, pensa aí, todos os contratos que tem de uma ponta até a outra, e todas as relações de trabalho, né? Todos os impostos, por exemplo, que você tem que recolher ao longo dessa história, né? Todas as questões de propriedade intelectual, que foi a próxima pergunta que a Simone me fez. Nossa, então, eu tô contratada. De questões ambientais também, que, né, cada vez mais existe uma preocupação aí. Então, imagina todo esse cenário aí que envolve, para até a roupinha chegar na sua mão, a gente cuida, tá? A parte da assessoria te prepara para fazer tudo com muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade e, como eu te disse, prevenindo aí problemas maiores, prevenindo aí que você tenha que encerrar suas operações, ou que tenha que tirar um produto ou uma campanha do ar, e que tenha que gastar muito dinheiro depois, né? Porque a gente sabe que remediar é muito mais difícil. Existe. Manda. Não, é que eu tô aqui nas minhas analogias, sabe, Ivan? O que eu pensei? Eu imaginei assim, o universo da moda, ele é um avião, eu quero voar, mas eu preciso do motor. Quem vai ser o motor? A minha advogada. Porque ela vai deixar eu voar tranquilamente, né? Porque eu posso cometer umas gafas e quebrar minha empresa. Exatamente. Você pode, dependendo do problema que você tiver, você pode inviabilizar a sua operação. Tem muita coisa que a gente pode ajudar. Pensa assim, contratos com shopping center, às vezes contrato de ponto comercial. As pessoas não pensam muito sobre isso, mas você pode entrar com uma ação renovatória para você poder permanecer naquele ponto onde você já está conhecido ali pela sua comunidade, pelos seus consumidores, né? Imagina só, você está lá há 5 anos e você não entra com essa ação renovatória e o locador não quer mais locar para você, e você é obrigado a mudar de imóvel. Olha o transtorno. Você tendo alguém ali para te orientar, você evita esse tipo de coisa também. Então são várias coisinhas. Ajuda você a pensar, na verdade, né? Você pode realmente correr atrás do que importa, que é vender. Eu quero ver se a gente vai conseguir aqui dar bons insights em 1 hora, hein, gente? É bastante tempo. Mas a Simone me perguntou da propriedade intelectual. Não vou fugir da raia, não. Por favor. Vou matar no peito. Você acha Mata no peito. Mas seguindo aqui, vamos falar dos designers, como proteger algo que ele criou, como funciona para esse tipo de criação. Tá, a gente tem a propriedade intelectual, né, que se divide entre direitos autorais e propriedade industrial.
E aí, quando a gente fala em direito autoral, como eu expliquei para vocês no warm-up, são criações do espírito humano. Então, quando a gente pensa coisas que podem ser protegidas por direitos autorais, um livro, uma foto, que o fotógrafo tem direitos autorais sobre ela, outra coisa, uma novela, coisas assim, um quadro, uma pintura, né, que você pode proteger por direitos autorais. E tem que ter um requisito de originalidade, tá, para você proteger por direitos autorais. Hoje em dia, é muito difícil você proteger, no nosso caso a gente está falando aqui de moda, de roupas, é difícil você proteger um produto que é vendido em larga escala pelos direitos autorais, tá? Existe uma grande discussão sobre isso, mas a moda normalmente ela não se enquadra em direitos autorais. Ela se enquadraria nos direitos autorais se você criasse uma estampa, por exemplo, muito distintiva, muito original, poderíamos tentar, ou então um bordado muito diferenciado que nunca ninguém fez, daí tem um caráter mais artístico e eu acho que a gente conseguiria enquadrar. Com relação aos designs, né, que esse é o grande X da questão, uma coisa que pouca gente sabe é que hoje você consegue proteger uma coleção inteira, às vezes por blockchain. E aí, desde que você tem que documentar, a gente recomenda que vocês documentem ali todo o processo de criação daquelas peças, né, até a peça final, enfim. Do croquis ali, quando começou a desenvolver. Exato, troca de e-mails, demonstrando que você realmente tirou essa ideia da sua cabecinha e colocou no papel, transformou numa roupa, faz isso. Você consegue fazer você junta todos esses arquivos, faz um único blockchain, que acaba sendo financeiramente mais viável, e você consegue proteger a coleção inteira. E hoje, os tribunais já entendem que essa proteção por blockchain, ela garante o direito de anterioridade, ou seja, uma prova de anterioridade. Antigamente a gente fazia ata notarial no cartório, né? Ata notarial é caríssimo, o blockchain já tem um custo muito mais rápido. Aí você vai lá, protege, já fica com o certificado, com o seu QR Code, e aí amanhã você vê uma pessoa que está copiando a sua criação, você pode fazer uma notificação extrajudicial e até entrar com o processo. E a gente também consegue, obviamente, em casos mais extremos, não fiz o blockchain, está acontecendo comigo. A gente consegue, obviamente, através da concorrência desleal, também entrar com uma ação judicial, né, para tentar coibir essas coisas. Nós tivemos no Contemporâneo, lá no Ibirapuera, e tinha uma marca lá que eles estavam com um estoque de 500 peças. Imagina daquela coleção. Nossa, maravilhosa. Gigantesca. Então imagina se fosse fazer um por um, mas nesse formato aí que você falou, fica muito mais viável, consegue. Normalmente a gente usa o desenho industrial para coisas assim, como se fossem acessórios, bolsas, que eles conseguem ter um caráter mais original, mais distintivo, né? E quando você quer proteger a coleção inteira sem ter que gastar muito, eu recomendo essa proteção por blockchain. E eu vou falar que até é justo, né, gente? Porque pensa todo o trabalho, né? Pra você amanhecer, tô com uma criação aqui, alguém lá copiar, né? Até meio desleal isso. Pensa você, um criador, um estilista. Você vê a outra marca, você demorou anos às vezes. Normalmente, né, a gente começa a pensar numa coleção aí de 8 a 6 meses antes. Antecipado. E aí você tem aquele amor de filho, né, pela sua peça. E vem a pessoa e vai lá e em um dia copia igualzinha. Então, assim, né, além de ser um abalo psicológico, né, você fica muito magoado, você gastou muito no desenvolvimento dessa peça. E nem pode dar voadora. Não pode. Aí eu não recomendo não, viu? Mas olha, eu fiquei sabendo, assim, lógico, né, que você já sabe que eu sou sua fã. Obrigada. E eu de vocês, gente. Daí eu vi que você tem um estudo profundo sobre influenciadores, que isso é uma coisa que o nosso mercado pega pra caramba, né, Ivan? Fala pra nós. Eu quero saber tudo, hein? Conta tudinho, não me esconda nada. Essa parte de responsabilidade civil que tem que ter. Me conte um pouco sobre vamos isso. Falar sobre... Gente, responsabilidade civil é uma palavra que vai assustar, né, os nossos telespectadores aqui. Você de casa, calma, não é nada tão... Com esse nome, assim, a gente vai conseguir explicar em exemplos, né? Realmente, eu estudo os influenciadores desde quando a internet era mato. Eu me lembro em 2011, quando surgiu o Instagram e a gente começou a fazer os primeiros contratos aí de influenciadores. Obviamente, né, que para chegar no contrato de hoje, muita coisa a gente foi aprendendo no susto. Imagino. Mas é muito legal, é um tema que eu tenho paixão e vamos compartilhar um pouquinho aqui. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade civil do influenciador, muitas pessoas pensam assim, hoje em dia para ser influenciador eu tenho um celular e um sonho, né? Daí eu vou lá e começo a fazer meus stories, eu começo a ganhar seguidores e eu já sou influenciador. Só que vocês já pararam para pensar que quando, vamos supor, você contrata um influenciador para
fazer uma propaganda da sua marca. A marca é o ativo intangível mais valioso que você tem na sua empresa. E você não vai querer associar a imagem da sua marca a um influenciador que foi envolvido em algum escândalo, que teve algum problema, ou então, fez festa na pandemia, por exemplo, né? E, de outro lado, a gente tem os influenciadores que eles têm que ter uma responsabilidade sobre o conteúdo que eles estão emanando. Então, vamos lá. Se você, Simone, é aqui uma maravilhosa influenciadora do ModaCast. E a Simone tem uma marca de roupas. E essa blusa maravilhosa aqui, roxa, é da marca dela. Simone está fazendo publicidade, fazendo vídeo lá, promovendo esse produto. Simone, quando você promove esse produto, vamos supor que esse produto eu comprei e ele nunca foi entregue, eu posso te processar como influenciadora? Nesse caso, como a gente está falando aqui que você é a dona da marca, você faz parte da cadeia produtiva. Então, sim, você pode ser responsabilizada pelo Código de Defesa do Consumidor em razão da falha na entrega aí. Mas imagina num outro caso, o Ivan, que esse outro maravilhoso influenciador, ele está fazendo propaganda de uma peça de roupa da sua... não sei se a sua blusa vai ficar tão bem nele, mas pode ser que você tenha uma linha masculina dentro da sua marca X. Então vai lá o Ivan fazer a publi da marca X. E esse produto não foi entregue. Eu posso processar o Ivan se o produto não... Existe uma jurisprudência do STJ, que é lá de 2012, se não me engano, que foi um caso envolvendo o influenciador Gilberto Barros. Ele fez uma propaganda de uma financeira, uma publicidade dessas de palco, sabe? E a pessoa, o telespectador, foi contratar com essa empresa e, enfim, teve uma falha ali na prestação de serviços. E a pessoa processou a TV na época e processou também o apresentador. E nessa jurisprudência, o STJ entendeu que a publicidade de palco não vincula tanto o apresentador quanto a rede de televisão, que quem é responsável ali pela prestação de serviço ou pelo produto anunciado é o próprio anunciante. Então, é a financeira, no caso, ou a marca. Mas, como eu disse, essa época aí, 2012, o Instagram estava nascendo aqui no Brasil, né? Depois disso, muita água rolou. E aí, a gente teve um caso, que foi o caso da Virgínia. Não sei se vocês souberam desse caso. Qual deles? Ela tem muitos, no caso. A Virgínia, ela fez uma publicidade de um celular, de um iPhone 8 na época. Esse caso é um pouco antigo. E esse iPhone, ela falava... gente, compre esse iPhone aqui na loja XPTO, chega super rápido. Eu já comprei o meu, blá blá blá, coisas assim. E várias pessoas compraram esse iPhone e isso era um golpe. Essa empresa era uma empresa fraudulenta e ela, com seus 42 milhões de seguidores na época, elevou esse golpe a nível nacional. E aí, vamos supor, você, Ivan, que viu o post da Virgínia, você comprou o celular e o celular não chegou pra você. E aí, a Virgínia tem culpa? Porque, pensa assim, é uma empresa fraudulenta. Qual a chance de você entrar com um processo em face dessa empresa e não encontrá-la? Mas, em compensação, a Virgínia é uma figura pública e com muito dinheiro. Então, teve uma seguidora, uma pessoa que comprou esse iPhone e não recebeu, lá no interior do Rio de Janeiro, que entrou com uma ação, colocando a Virgínia como correta. E nesse caso, a Virgínia foi condenada pelos danos materiais. Então, ela teve que devolver o valor que essa pessoa gastou ali com esse iPhone, mas ela não foi condenada à indenização pelos danos morais, que também estava sendo pleiteada no caso, e não houve aplicação do CDC, tá? O juiz entendeu ali que se encaixaria na hipótese do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E esse artigo é uma exceção à regra ali no Código Civil. Ele entendeu que pela natureza da atividade do influenciador, ele expõe a pessoa que está assistindo, que está consumindo a rede social a determinados riscos e por isso ele pode ser responsabilizado. Por outro lado, aconteceram outros casos aí da Virgínia. A Virgínia recentemente também fez uma collab de óculos e esses óculos não foram entregues. E nesse caso, ela foi condenada solidariamente junto com a empresa, né, pelo CDC. Mas tiveram casos no judiciário... Solidariamente seria o quê? Tipo... Ela foi condenada tanto quanto a empresa. Foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor em relação à Virgínia, como se ela fosse a fornecedora, vamos dizer assim. E, só que, paralelamente, foram vários casos de várias pessoas que não receberam esses óculos. E, de um lado, alguns julgadores entenderam que sim, ela era responsável, e de outro, entenderam que ela era parte ilegítima, que ela não tinha nada a ver com isso, que ela simplesmente estava fazendo a propaganda. Então, uma grande discussão, não tem... Eu vejo que
Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, viu? Vou mandar depois pra vocês darem uma olhadinha. Não, porque eu tô pensando aqui, então é interessante até a própria influenciadora contratar um advogado para saber, eu posso pôr meu nome nessa marca? Porque vai ser vasculha. Porque como você ir para uma empresa fraudulenta, ela deveria ter uns vestígios. Ela poderia ser fraudulenta. É aí que tá o X da questão. Quando você contrata uma assessoria jurídica especializada, essa assessoria normalmente ela vai fazer uma due diligence. Então vamos supor, você com a sua marca Simone da Blusinha, você quer contratar o Ivan. Primeira coisa, você vai chegar lá para assessoria especializada e vai falar, olha, eu quero contratar o Ivan. Você tem que olhar primeiro se o Ivan comunica com o seu público. Parte número 1, porque não adianta nada, vamos supor, você vender cheeseburger e contratar a influenciadora fitness para fazer propaganda só porque ela tem 1 milhão de seguidores. Já começa daí. Isso não é nem jurídico, mas a gente também dá uns pitacos. Se ele comunica com o público que vai consumir a sua blusinha, né? Se a sua marca, o forte dela é feminino, talvez o Ivan não seja um influenciador adequado. Já começa daí. Sim. Depois, vamos lá, você também tem que ver se o Ivan nunca se envolveu em nenhum escândalo. O Ivan não teve nenhum episódio aí de barraco na internet que pode depreciar a sua marca. Viu que não tem? Beleza. A consultoria jurídica especializada, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a due diligence. Ela vai tirar ali as certidões cíveis, certidões criminais, certidões tributárias e trabalhistas para ver, né, se esse influenciador também não tem outros processos, enfim, que possam danificar sua marca. E depois é importante fazer um contrato muito bem amarradinho ali, estabelecendo certinho os deveres e as obrigações de cada um, né? Então, por quanto tempo esse post pode ficar no ar? Se depois do término do contrato você pode impulsionar esse post, porque isso acontece muito. Esse meu cliente pode usar o post que ele fez pra mim. Também. Nesse caso, esses são os cuidados, Beatriz, no caso logística, que contrata o influencer, por exemplo, no nosso caso aqui. E no caso do influencer, a mesma coisa. Então, eu sou a influencer e você vai me contratar para fazer a publi da sua blusinha. Primeiro, eu preciso entender se eu tenho a ver com a tua marca, já começa daí. Se a minha audiência gosta desse tipo de produto, né? E a assessoria jurídica especializada vai dizer ali, vai tirar todas as certidões cíveis, criminais, trabalhistas, tributárias da empresa da Simone, para dizer assim, olha, essa empresa realmente não tem ações falando que ela não entrega o produto, essa empresa não tem nenhuma condenação por trabalho escravo, ou não tem nenhum processo, ou então, olha, acho melhor você não fechar aqui, porque tem muito problema trabalhista nessa empresa, ou então tem muita ação indenizatória feita por consumidores, né? E aí para o influenciador também não cair na macilada. E, obviamente, o contrato, né, tem que ser muito bem amarradinho aí. E quando a gente fala de imagem, se eu contrato um influencer, por exemplo, para uma campanha da minha marca, e passou-se ali 1 mês, 2, não sei, eu pego essa imagem e coloco no outdoor. Não. Vamos lá, aí a importância do contrato. O contrato tem que especificar exatamente qual vai ser o uso dessa imagem. Então, se você vai poder usar ela em qual rede social, se vai ser no TikTok. Tráfego. Então, se vai ser no TikTok, se vai ser no YouTube, se vai ser no Instagram, se vai ser em outra rede social, se vai ser no seu site, né? E pra você, já teve vários casos assim que, vamos supor, no atacado acontece muito. A marca que vende pro B2B. Então, a marca faz uma campanha com uma influenciadora muito famosa. E essas fotos vão pro Instagram da marca ou pro site da marca. Aí vai a lojista que compra essa marca, que revende essa marca, pega essa foto, tira esse print e às vezes transforma num totem dentro da loja. E aí, quando acontece isso, não sei, mas parece que é uma coisa meio cósmica, que a assessora da influenciadora vai lá na cidadezinha e vê. E tropeça, e tira a foto. E aí é um problema, porque a influenciadora, ela cedeu a imagem, precisa saber se ela cedeu a imagem dela apenas para a rede social, apenas para o catálogo, apenas para... Não cedeu, ela não cedeu provavelmente a imagem para estar lá no totem do teu revendedor. Né? Então, isso tudo precisa estar bem delimitado num contrato. Isso aconteceu numa loja que ela nem foi pro outdoor, colocou dentro da loja mesmo, tinha uma imagem passando no tote, ela falou não. E ela conseguiu reverter isso, porque não estava no contrato, da imagem dela não apareceria, a marca ficou... Nossa. Não, imagina. Não, como assim, cara? Simone, agora sim, como a gente tem pouco tempo aqui. Chegamos num assunto aqui que você queria muito, ó. Ela recentemente, não sei se recentemente, mas você escreveu um artigo sobre...
os links comissionados que nós escrevemos aqui. De afiliados. De afiliados, isso aí. Cara, chegamos numa coisa aqui, Simone, que a gente tá vivendo muito agora também. E muita gente precisa saber desse assunto aí. Bora falar sobre isso? Bora. Vamos primeiro explicar para quem tá em casa o que é um link comissionado? Até pra gente. Literalmente está na moda esse assunto, né? Está na moda, o que verdade. acontece? As marcas perceberam que a geração Z é uma geração naturalmente produtora de conteúdo. E quando ela gosta de uma marca, ela realmente levanta as bandeiras daquela marca e eles gostam muito de estar ali nas redes sociais defendendo com unhas e dentes a marca. E, obviamente, isso foi uma grande oportunidade de marketing. E vocês se lembram da época que se usava mais, né? Os catálogos, ainda temos vendas por catálogos, mas se utilizava muito aí em marcas como Avon, Natura, até Demilos de lingerie, e que as consultoras, com base no relacionamento delas, ofereciam ali na revistinha, você acabava comprando por amizade ou porque você confiava naquela pessoa. Basicamente, os links comissionados, eles são isso transportado para o mundo virtual. Então, as marcas perceberam isso que eu estava falando para vocês e elas fazem normalmente o que a gente chama de links comissionados ou afiliados ou cupom de desconto. Então, eu que gosto muito da marca, vou lá, me cadastro. A marca gera esse cupom, que ele é um link traqueável, ou seja, a marca consegue saber quantas pessoas compraram usando o meu cupom ou usando o meu link. E aí, normalmente, ela dá algum benefício, né? Na época das revistinhas, a vendedora que vendesse mais em tal localidade ganhava uma viagem, ou ganhava um carro, ou não sei o quê. Os links de afiliados, normalmente, então, você vai lá, faz esse link, a pessoa compra no seu link, atinge um determinado... A cada venda, eles dão normalmente 10% para a pessoa, né, que promoveu esse link, ou então você pode reverter esses 10% em dinheiro, às vezes você consegue sacar em dinheiro, ou você pode comprar novos produtos da marca, que aí que é um grande pulo do gato, porque você fideliza essa pessoa. Mas qual que é o perigo dessa situação? Quando você tem um link de afiliado, você mistura, essa pessoa que está promovendo esse link, ela acaba misturando 3 figuras ali. Ela acaba se tornando um vendedor, porque ela está sendo comissionada por essa venda. Ela é um consumidor, porque normalmente ela está promovendo alguma coisa que ela gosta e consome. E ela acaba sendo um influenciador, nem que seja com relação àquela comunidade onde ela está inserida. Aquele bairro, ou aquela escola, ou aquela empresa, dela, né? ou os amigos, familiares, enfim. E aí, quando a gente entra nessa questão, tem muitas implicações. E claro que tem que vir um contratinho, né, gente? Porque é sobre isso, porque não tem como você controlar como a pessoa como ela vai apresentar esse link. Ela não vai só dizer que tem um cupom, alguma coisa, ela pode dizer que ela é sócia da empresa, que ela conseguiu... Não, mas tem várias questões aí. Quando você vende um produto, você tem que recolher imposto. Quem vai recolher o imposto? É o cara que está vendendo o produto, que está com o link, ou é a empresa? O direito de imagem, a marca pode repostar esse conteúdo nas redes sociais dela? Pode usar esse conteúdo feito por esse afiliado nas redes dela? E eu falando também vamos supor, você, Simone, vende essa caneca, você tem um link, eu posso lá e falar, acabar com o seu produto do jeito que eu posso te prejudicar, você pode me prejudicar. E aí, vamos lá, volta naquela história que a gente tava falando do influenciador. Você tá vendendo você tá vendendo essa caneca com link de afiliado. Certo. E amanhã essa empresa que faz a caneca não entrega. E aí, a culpa é sua ou a culpa é da empresa? Tem muitas questões. Também você tem que pensar que o afiliado, na hora que ele está promovendo seu produto, ele não pode fazer nenhum conteúdo que seja depreciativo à imagem de outrem, não pode fazer não pode causar nenhuma infração penal a outra marca, vamos supor, né? Então tem que tomar cuidado com como vai ser feita essa exposição desse link. E mais, né? A gente falou sobre a imagem, tem várias questões aí que você tem que tomar cuidado. Porque tem uma relação de trabalho entre essa pessoa e a marca da onde... Tá solto, isso fica solto. Ainda quando você fala de um produto digital, tudo bem, mas produto que precisa de uma entrega, é um perigo não receber o seu nome ali linkado com isso. Então, assim, às vezes a pessoa gosta tanto e muitas marcas estão fazendo links de afiliados. Ela gosta tanto e na ânsia de, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto desse produto, eu vou indicar, ainda vou levar uma renda extra e tal. Pô, você tem que pensar com quem você está se afiliando, não é mesmo? É isso? Pode dar, existe uma margem para discussões, né? Bom, gente, a gente anotou aqui também sobre colar.
as collabs. Qual a preocupação que nós devemos ter em relação a collabs? Adorei essa pergunta, porque collab tá em alta, né, gente? Não, a gente só tá trazendo aqui o que tá em alta. A onda pauta do aqui é momento. só o que tá em alta. O que as marcas também perceberam? Que as collabs são uma excelente estratégia de marketing. Por quê? Ao mesmo tempo, você pode fazer a collab entre duas marcas, entre uma celebridade e uma marca, um influenciador e uma marca, e você acaba pegando o público dessa outra marca ou dessa influenciadora que talvez não conhecesse seu produto e que fosse um potencial consumidor para conhecer, né? E para participar do seu mundo ali. É muito importante, primeiro, ter um contrato, né? Ninguém vai fazer, pelo amor de Deus. A gente já viu que em tudo tem que ter o contrato. Pelo amor de Deus, né? Consultoria especializada, uma pessoa que entenda desse mercado. Não vamos fazer nada no fio do bigode, tá, gente? Que o que é combinado não é caro. Então, começa daí. E aí, quando a gente vai falar de collab, é muito importante. Gente, são duas empresas se unindo para criar um produto, normalmente. Ou um produto, ou uma campanha. Né? Quais são as responsabilidades de cada um? Quem vai produzir esse produto? Quem vai ser responsável pelo design? Porque às vezes uma empresa faz o design e a outra só assina. Quem que vai custear essa produção? Né? Como vai ser a distribuição dos lucros depois? E por quanto tempo vai durar essa collab? E se ela pode ser... Qual é o tipo de infração que ensejaria a suspensão dessa collab? O cancelamento dessa collab? E se foi rescindido antecipadamente esse contrato, quais são as consequências? Quem vai receber o dinheiro e precisa fazer o repasse para outra parte? Como vai ser feito esse repasse? Qual é o prazo desse repasse, né? Se vai ter alguma multa, se tiver um atraso, se vai ter exclusividade. Então, se uma parte não pode fazer... Vamos supor que eu faço uma collab de óculos com a Simone. A Simone não vai poder fazer nenhuma collab de óculos com outras pessoas durante a nossa collab? Isso pode ter ou não, é uma questão comercial entre as partes. Confidencialidade, né, para que as partes também não saiam contando aí os segredos do que ficaram descobrindo ali dos bastidores uma da outra e dos bastidores da criação toda, dessa collab. Então, é muito importante você consultar uma assessoria especializada e fazer um bom contrato. Ai, gente, eu tô assim, que meu coração tá aqui, porque... vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o direito do consumidor. Ai, ui. Vamos pôr ela numa frigideira agora? Vamos aos mais importantes, assim, que a gente acaba vendo mais no dia a dia, né? Principalmente no nosso mercado. A gente falou sobre economizar, né? Gente, é muito importante que os lojistas, que as marcas de moda, que elas promovam aí treinamentos para sua equipe acerca da legislação consumerista. Isso pode evitar muitos problemas, evitar muitos gastos, né? Mas qual é o principal problema que eu me deparo quando a gente fala de direito do consumidor relacionado ao varejo de moda? A pessoa vê lá na gôndola, achou aquela blusinha linda, nossa, que preço ótimo, maravilha, vou comprar. Chega na boca do caixa, o preço é outro. E aí, o que acontece? Você sabe, Simone? Eu creio que prevalece o menor preço. Eu também. Acertaram. Fizeram a lição de casa bonitinho. Chamado oral. Acertaram. Então, o consumidor, ele tem direito de comprar aquela peça pelo menor valor. E ele não pode ser colocado em nenhuma situação vexatória na hora que ele vai fazer essa alegação, né? E às vezes, infelizmente, quem tá do outro lado do balcão não tá muito bem preparado. E é aí que a coisa pode degringolar. Então, assim... Já sabem, se tiver um preço diferente, permanece. Isso não é só na moda. Tem gente que fica procurando, né? Lá, tem os fiscais. Gente, erros acontecem, né? Às vezes a pessoa tem um número de produtos ali absurdo, entrou numa liquidação, houve alguma falha humana, é natural acontecer. Mas quando acontece, a gente tem que saber como lidar. E lidar da melhor forma, não expor o consumidor a nenhuma situação vexatória. Então, acho que esse é o principal problema que eu me deparo aí no meu dia a dia. Aí você pode me perguntar também com relação a e-commerce, né? Eu ia falar isso, você tirou palavras da minha boca. A gente tá... Você viu como a gente tá sintonizada aqui? Adorei. É uma coisa que eu acho muito interessante, né? A gente fala hoje muito em omnicanalidade, né? O que é omnicanalidade? Então, a loja tem o aplicativo, a loja tem a loja física, ela tem o site. Eu posso comprar na loja física e trocar? Eu posso comprar no e-commerce e trocar na loja física? Gente...
Isso é importante também, você contratar uma assessoria jurídica especializada para fazer uma boa política de trocas para você colocar no seu site, para explicar se aquele consumidor ele vai poder trocar o produto que ele compra na loja virtual também na loja física, né? Para evitar algum tipo de problema. Então, essa é uma outra coisa muito importante. Com relação ao e-commerce, um ponto de atenção, né? O direito do arrependimento do consumidor, né? O consumidor, quando ele faz uma compra online, ele tem 7 dias para se arrepender dessa compra e devolver esse produto e receber. Isso é lei. Independente Sim. do produto. Sim, ele tem direito a receber esse dinheiro de volta. Porque o que o legislador entendeu nesse caso? Quando a pessoa compra pela internet, ela pode ser induzida a algum erro. Às vezes pode ter uma diferença de coloração ou material, quando ela pega aquele produto, toca realmente, pode ter alguma divergência. Então, por isso que é facultada esse direito aí ao consumidor. Isso é o que você... E, assim, de e-commerce, qual que foi o perrengue, assim, que você tem algum exemplo? Que você Tem vários, né? Normalmente, o que acontece? Passa batido por nós. Não sei se vocês viram, né? Tava muito em alta essa questão do Zara Haul, que é a pessoa, a influenciadora faz os vídeos, tipo, fiz uma compra enorme na Zara, aí mostra a caixa, aí fico, devolvo. Vocês chegaram a ver isso? Eu não vi, confesso que eu não vi. O que elas fazem? Então, ela vai lá e mostra as compras que ela fez na Zara e ela vai pedindo opinião para os consumidores. Isso gerou um movimento no mercado que muitas pessoas começaram a meio que imitar. Então, eu vou comprar tudo e depois eu decido se eu fico ou devolvo. E aí gerou uma logística reversa. E a gente sabe que a logística reversa tem um custo muito alto para o empreendedor, né? Então, por isso que também eu acho muito importante a gente dar uma dica aqui, que nem é tão jurídica, mas como a gente estuda o mercado da moda, acho que a gente pode falar, como você faz para diminuir uma logística reversa. Você tem hoje muitas ferramentas, seja de inteligência artificial, seja para mensurar ali quais são as preferências do seu consumidor, qual é o perfil do seu consumidor, e aí você pode fazer campanhas mais assertivas, né, para aquele consumidor, para evitar que o produto seja devolvido. Então, acho que isso é uma dica bacana para quem está nos assistindo. E com relação a esse fica ou devolvo, o que eu recebo muito é tipo assim, o consumidor devolveu. Aí ele pegou e fez uma outra compra, ele devolveu de novo. Eu tenho que ficar devolvendo o dinheiro? Infelizmente, sim. O interessante disso, assim, eu olhando como empreendedor e como consumidora, tem o direito do consumidor. Então, o que o empreendedor pode fazer a seu favor? Ele está bem amparado. Coisas que eu diria, advogado. dicas que eu daria. Amparado por um bom advogado, estruturar bem um site, fazer fotos condizentes com a realidade, né? Medidas, né? A medida é uma Medidas, coisa acho que muito... esse tipo de coisa pode diminuir os entraves. Usar composição do tecido, que às vezes a pessoa é Quanto mais alérgica. informação você colocar no site e quanto mais fidedigna a foto for em relação ao produto, menores as chances de uma logística O empreendedor reversa. não vai ter como fugir. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente vê muito no e-commerce é em relação à troca. A troca de produto, de ter lá dentro do site a comunicação sendo muito clara em relação à política de troca, é algo que eu acho que vai fazer muita diferença. Porque o que pega muito para muitas pessoas, eu venho até falando sobre isso, não dá mais para brincar de empreender, de vender roupa, de você achar Não, que só gente, você vai o fazer. consumidor ele deixou de ser leigo há muito tempo. As pessoas estão cada vez mais espertas por conta dessa globalização e da difusão de informações na internet em tempo real. As pessoas estão pesquisando e elas vão exigir os direitos dela. Então, assim, contrata alguém especializado que vai te dizer, olha, quando que o consumidor tem o direito à troca, quando que você tem que devolver esse produto e redigir essa política de troca sem ter nenhuma ambiguidade ali, né? Sem deixar margem para má interpretações. E assim, eu acho muito importante também ter na sua equipe, porque hoje a gente vê um volume muito grande de colaboradores dentro das empresas, aquilo que nós falamos. Normalmente não está preparado para receber esse tipo de informação ou de troca. Normalmente tem alguém lá em cima... Nem preparado, nem com paciência. Nem com paciência, nem com nada. Há um treinamento, algo direcionado que você esteja, ou alguém para a empresa ter mais tranquilidade na hora de abrir o e-commerce, porque eu já vou dar dica para os meus clientes. Para os nossos, né, Simone? Você tem que antes, você tem que ter uma assessoria para poder te preparar, porque às vezes você faz um baita investimento para o e-commerce, que seja que nós estamos falando agora, só que se você não tem uma assessoria para te preparar de como você vender isso, trazer lucro para você, não prejuízo, vai ser muito importante você ter um treinamento dentro da tua Exatamente, empresa. é importante que as pessoas dentro da empresa entendam o que acontece se essa compra atrasar, por exemplo, se o produto não for entregue, como os processos têm que estar bem amarrados, né? Então, um escritório especializado em fashion law, direito da moda, vai saber fazer toda essa assessoria, ajudar na estruturação desse e-commerce, na redação dessa política de troca, né? Como vai funcionar aí a relação entre e-commerce e consumidor. Sabe o que me veio aqui agora?
Porque assim, já vou amarrar. Ele falou de treinamento, equipe, aí me veio assim, uma pergunta, uma curiosidade que pega muito no varejo, no atacado, no Brasil, no nosso mercado geral. Telefone celular, eu uso o meu ou uso da sua empresa? Ai, Me fale mais sobre essa é isso. polêmica, hein, Simone? Ai. Vou até pro divã agora. Vamos lá, a gente tem duas questões aqui, tá? De forma alguma, a gente não recomenda o uso de celular pessoal para atividades da empresa, né? Por várias questões. A primeira delas é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Imagina hoje que você tem um vendedor na sua loja, ele tem lá o mailing dele, ele usa o celular dele, ele começa a atender novos clientes que a sua loja trouxe para ele, e amanhã esse vendedor ele vai embora e ele leva esse mailing. Isso é uma grande infração à Lei Geral de Proteção de Dados, porque o cliente, quando você pega os dados pessoais de um cliente, ele tem que consentir e você tem que deixar muito claro para ele para que esses dados vão ser utilizados. E aí, imagina, ele leva os seus dados para uma outra marca que você sequer conhece e daqui a pouco ele vai receber uma mensagem: Oi, Simone, tudo bom? Aqui é o fulano da loja XPT, ó, que saudade, faz tempo que eu não te vejo. E aí? Você já tá com Alzheimer. E você nem sabia que essa loja existia. E isso daí é um grande problema. Então, esse vazamento de dados é muito perigoso quando a pessoa usa o celular particular dela. E também, né, vamos supor, o vendedor usar o celular particular e mandar link de pagamento, ele pode ter acesso a algumas informações financeiras aí do cliente que a equipe de vendas não deveria ter. Quem deveria ter acesso a essas informações é o setor financeiro da empresa. E o outro lado é a questão do direito trabalhista, né, que acho que é isso que a galera quer saber. O que acontece? A pessoa usando o celular pessoal dela, e se ela usa esse celular fora do expediente, por exemplo, então passou do horário que ela está na loja e ela continua respondendo clientes, isso daí pode ensejar um pagamento de horas extras, porque ele estava ali trabalhando e ele estava à disposição da empresa. E mais, se a empresa exigir que o funcionário utilize o celular próprio para trabalhar ali, ele também pode cobrar da empresa todas as despesas relacionadas a esse celular, né? Afinal, ele está usando o celular particular para o trabalho. Então, me deu duas perguntas em cima deste assunto. O primeiro é o seguinte: eu começo a trabalhar numa empresa. Eu sou obrigada, então, a guardar o meu celular e não mexer com ele? Você não é obrigada, né? Mas aí você pode usar o seu celular para falar com a sua família, no seu intervalo, enfim. Mas se eles falam, eu quero que você guarde no... A empresa, aí é uma questão de a empresa ter as normas internas da empresa e você então, saber... isso é legal. O quê? Não proibir o uso do celular durante o expediente? Pode proibir. E a outra coisa também, assim, que na verdade é até uma observação, né? Porque a gente vê muito isso. Às vezes você vai... Uma empresa está precisando de uma vendedora e ela quer com cartela de clientes. Então isso tem que morrer. Isso não pode. Isso não pode mais, gente. Você tem que contratar a pessoa porque ela é boa, porque ela vai dar uma assistência com o que você tem na sua empresa. Porque, é vazamento de dados. Vazamento de dados. Que coisa, não? E as empresas cada vez serão mais fiscalizadas em relação a isso. Antes de nós pularmos para um assunto muito pertinente também, que é a terceirização, eu queria voltar lá porque me surgiu uma dúvida aqui em relação a uma loja que ela teve, a página dela foi clonada, o site, enfim. E eu já vi pessoas dizendo em processar essa empresa que foi clonada. Como que funciona isso? Eu tive hackeado, eu tive o meu Instagram hackeado, né? Eu não informei isso nas minhas redes, não consegui comunicar, e o cliente sofreu um golpe de Pix. Vamos supor, eu tenho um Instagram. Isso. Daí alguém me hackeia e pede em meu nome Pix para as pessoas que me A pessoa seguem. compra de você, mas você não é você. Eu comprei da loja, mas foi um golpe. Nesse caso, eu tenho o direito de processar a loja? Processar a loja que dá o nome? Não, Isso. porque não foi culpa dela. Ela também foi vítima dessa fraude, tanto Mas ela tem que ter quanto o boletim de ocorrência. Tem que fazer um boletim de provar. ocorrência. Então, é muito importante você ficar atento. Você vê muito em relação a banco, por exemplo. Às vezes, tem lá no próprio site da marca, cuidado, nosso canal de comunicação é esse, né? Então, antes de você fazer qualquer transferência, checa, né? Normalmente, você vai fazer o Pix, aparece para quem esse Pix está sendo enviado. Se você vê que o Pix não bate com a razão social da loja, já é um alerta, né? Então, tome cuidado. Outra coisa que você pode ver, você vai pagar um boleto, né? Tem muito caso de gente que paga boleto fraudulento. A hora que antes de você pagar o boleto fraudulento, dá uma olhadinha para quem tá indo isso, se bate a razão social, né? E as marcas podem se proteger disso, assim, ficou sabendo que algum cliente informou que aconteceu esse tipo de situação, coloca aviso, comunica o pessoal, comunica seus consumidores, comunica todas as pessoas, a sua comunidade ali, do que tá acontecendo, né?
Não, muito bom. Gente, vamos falar da terceirização, Simone? Muito Vamos falar, importante. gente, Simone é uma das maiores produtoras de PL, tá? De Private Label do Brasil hoje. Minha sócia, maravilhosa. Vamos falar sobre isso, porque tem alguns casos nós falamos que eu pensei que até mais de terceirização vai até... Quarteirização? Depois disso continua, né? Como funciona essa questão de processo? Como eu posso me proteger sobre uma terceirização de uma empresa que eu contratei para costurar um vestido? Então vamos lá, eu sou uma fábrica, vou dar um exemplo. Eu sou uma fábrica de fantasias. Então no carnaval eu tive uma venda em excesso absurda e eu precisei aumentar a minha produção, mas a minha fábrica ela não conseguia comportar toda essa minha necessidade que é atípica. Não vale a pena eu contratar novos funcionários, às vezes só para uma demanda sazonal, né? Então eu vou terceirizar ou vou quarteirizar essa produção. Na verdade, vou terceirizar. Você, quando contrata uma outra fábrica, o que a gente recomenda? Primeiro, saiba quem é essa pessoa. Saiba quem é essa empresa. Faça due diligence, contrate um escritório especializado para fazer uma due diligence, para entender quem é essa empresa. É importante que você também contrate essa assessoria especializada para fazer um manual, um código de conduta de como você quer que essa terceirizada se comporte. Também existem vários certificados que dão um pouco mais de segurança para quem está contratando. Um exemplo é a BVTEX, né? Que a BVTEX ela faz uma grande análise dentro das fábricas aí para ver se está de acordo com com as condições de trabalho, enfim. Depois disso, tudo certo, fez seu... Não adianta você fazer o seu código de conduta e nunca mais aparecer lá. Você tem que visitar as instalações, você tem que fazer auditorias periódicas para ver se as condições de trabalho estão ok, se aquilo está sendo entregue da forma como vocês combinaram, né? Como que tá, não só as instalações, mas os contratos de trabalho, para evitar que você amanhã haja uma fiscalização, por exemplo, do Ministério do Trabalho ali naquela fábrica que você terceirizou e você seja condenado por um trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Por exemplo, no private, o que acontece muito? Muitas pessoas que estão indo para a área do private label, eles não têm a fábrica porque eles querem ficar focados somente nas vendas. Então, geralmente, o que acontece, porque o meu escritório junto com o Ivan, a gente faz dessa forma. Eu vou pegar a Bia, que tem o sonho de vender... ter uma marca. Exatamente, mas não quer quebrar a cabeça com produção. Então, nós levamos a pessoa lá na fábrica que vai dar todo o suporte, desde a criação até a entrega no saquinho. Então, aí já é um pouco mais... Não, mas aí, de qualquer forma, você tem que, a partir do momento que você produz para mim, eu tenho que ter um bom contrato e eu tenho que analisar como como são as condições lá, como são as suas instalações, como são os contratos de trabalho, se você cumpre com a legislação trabalhista, para que aí eu possa te contratar. Que não respingue. Exatamente. Entendi. Justamente aí você precisa ter uma assessoria, porque nós conhecemos os empresários, estamos no dia a dia, você não tem tempo de fazer isso, então por isso a necessidade de você ter um escritório sério que vai te dar todo esse suporte para que você não venha a sofrer. Dentro de um contrato, eu posso colocar aí, por exemplo, que antes de você fazer uma quarteirização, informar para mim antes? Sim, você pode impedir de fazer uma quarteirização. Então, a pessoa, essa terceirizada não pode ceder os direitos, não pode enviar esses produtos para uma outra fábrica. Tem que ser feito tudo interno. Você pode colocar essa cláusula. E quantas vezes um colaborador fez alguém que vai processar uma empresa? Eu contratei o serviço, eu terceirizei, e aquela outra empresa quarteirizou e isso foi longe. E aí a empresa terceirizada não fez tudo isso que eu tô te falando com relação à quarteirizada e acharam etiquetas da sua marca na quarteirizada. Isso. E aí? E aí? Você pode sofrer assim uma condenação em relação a trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Né? E você nem tem nada a ver e pagou o pato. Você tem a ver, porque você, em tese, tem a obrigação de fiscalizar toda a cadeia produtiva. Onde está passando o seu produto. Exatamente. Uau, Simone, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, né? Mas, isso enfim, é forte. Muito forte. Beatriz, primeiro eu queria te dizer uma coisa que maravilhoso esse bate-papo. Algo que a gente fica contente, né, Simone? Porque ele é necessário. Você vai ajudar muitos empreendedores e eu falo isso. Porque a gente precisa dar atenção. Nós estamos aqui gerando conteúdo importantíssimo. Grátis, eu falo isso para nossa audiência. Cara, isso aqui é maravilhoso. A gente tem alguém como você aqui, sensacional, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Como que você vê a evolução do Fashion Law? Eu aprendi a falar Fashion Law. Tá chique. A gente falou aí de geração Z, né? Como que você vê toda essa evolução, especialmente em relação ao impacto, tecnologia, redes sociais? Como que você vê isso para o futuro?
Pensa que o fashion law ele evolui de acordo com a moda evolui, né? A gente tem visto aí que cada vez mais as vendas têm ocorrido no ambiente digital. Então, tem agora, né? Não sei se vocês viram o caso, até acho que mandei para vocês, da Hermès, que teve o NFT, que fizeram um NFT da bolsa da Hermès, que é a Rothschild. Enfim, teve um processo lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que vai ter esse tipo de discussão sobre as ferramentas online cada vez mais, né? Eu vejo que, eu espero, né, que em breve a gente tenha uma legislação específica sobre regulamentando aí a atuação dos profissionais, dos influenciadores digitais, porque não temos como negar que isso é uma profissão, então acho que é muito importante. Vejo que as pessoas cada vez mais estão preocupadas com questões ambientais, então as marcas vão ter que se adequar ao nosso famoso ESG, né? Então ter um bom ambiente de trabalho, com regras, respeitando o meio ambiente, preocupada com questões sociais, diversidade, boas regras de governança, né? Então acho que isso também vai ser uma coisa que o consumidor ele vai optar por consumir marcas que estejam alinhadas com esses propósitos, os propósitos que eles acreditam. Vejo também que marcas que, isso a gente já vem vendo há um tempo, que marcas que fazem teste em animais, por exemplo, já não estão sendo, já estão sendo deixadas de lado ali pelos consumidores, né? Então também acho que isso vai acontecer. Questões relacionadas à inteligência artificial, né? Porque hoje a inteligência artificial cria diversas coisas. Então vamos supor que eu peça para a minha inteligência artificial fazer um design. E quem vai ser o dono dessa criação, né? Vamos dizer assim, vai ser quem alimentou a inteligência artificial. Existe já essa discussão, mas ainda não temos nenhuma decisão. Então, vamos ver o que vai rolar aí para frente. LGPD, que né, a gente pode considerar que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação mais recente. Eu vejo que cada vez mais as empresas vão ser fiscalizadas e esses grandes escândalos, a gente tem esses negócios dos hackers, né, invadirem o sistema da loja e terem acesso a informações financeiras dos clientes, endereço, telefone. Isso vai ser um problema, então acho que as marcas também precisam estar atentas aí em como proteger os seus e-commerces para evitar esse tipo de problema. E outra coisa que eu espero muito é que o fashion law, que as pessoas deixem de ver o fashion law como um entrave, né, e uma coisa a ser utilizada quando tem um problema e passa a ser uma questão mais estratégica, porque eu tenho certeza que com uma boa assessoria na área de direito da moda, né, para as empresas de moda, vão evitar aí muitos custos e muitos problemas. Gente, você com uma assessoria dessa, você dorme em paz. Não tem nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro, né? E saber que se tiver acontecendo alguma coisa, alguém já viu. Alguém já antecipou aquela próxima jogada ali, porque o empreendedor sofre. Coitado. E dinheiro não nasce em árvore, né, eu gente? acredito muito que vai ser algo que é necessário para as empresas. Porque assim, a gente, normalmente quando fala advogado em si, o direito da moda, isso já traz para o empreendedor algo que, meu Deus, isso vai me atrapalhar, vai me gerar custo, e o que a gente viu aqui que não. E é algo que vai facilitar. Reduz custo. Muito custo para você que está preocupado e está tomando aí um monte de processo sem saber nem de onde está vindo. Ainda mais se você quer ser grande, né, Ivan? Ou para quem já é grande, que a gente vê muita coisa aí nesse mundo, nosso mundo aí de Brás e Borretiro, meu Deus. Simone, esqueci de alguma coisa? Gente, nem esquecendo que não dá tempo, né, gente? Que é isso? Eu tô aqui com a minha cabeça fritando. A convidada fala pouco, né? Não, você é maravilhosa. Foi um prazer tê-la aqui. Vou acordar às 3 horas da manhã falando, eu devia ter feito essa pergunta. Certeza. Verdade. Aí a gente marca um café depois. Não, vou mandar um zap, vou falar, gente, tem caixinha de perguntas. Gente, nosso tempo aqui, mas de novo. Você quer ter um livro? Ai, você tem um livro. Pra indicar pra um livro para indicar, eu vou indicar para vocês. Eu acho que para os empreendedores que estão nos assistindo, esse livro é fundamental. Ele traz vários insights sobre marketing e como você pode melhorar o seu atendimento, que é o famoso O Paladar Não Retrocede, do Carlos Ferreirinha. Ele já veio aqui, ele é muito maravilhoso. Ele é querido. Cara, que livro... eu não li ainda, tá? Não vou mentir. Mas a leitura é fácil e rápida. Mas não precisa nem muito longe que o paladar não retrocede. Basta você comer num restaurante bom, depois ter que comer num muito bom, né? Verdade. Carlos Ferreirinha, um cara maravilhoso, já esteve aqui também. Pra você ver que a nossa música, como que é aqui nesse podcast. Nossa, eu tô me sentindo muito lisonjeada, né? Sentei na mesma cadeira que o Carlos Ferreirinha. Gente, tô com moral. Agora espero que eu tenha suprido aí as expectativas e que os nossos telespectadores tenham tido insights bacanas, né? E possam aí
extrair dessa conversa como melhorar os negócios. Eu amei. Sem dúvida nenhuma. Obrigado de verdade, tá? Foi um prazer ter ele aqui. agradeço. Foi uma hora assim de muito conhecimento para nós. A gente sempre fala que isso aqui é uma troca, né? Porque é muito bom para nossa audiência, mas pra gente então é algo sensacional. Porque assim, nós também não sabíamos ou não entendíamos, fomos ler agora, entender um pouco sobre isso. Né? Virando uma pessoa eclética em e conhecimentos. É algo que assim, é necessário, a gente sai daqui hoje entendendo que é necessário a pessoa ter uma empresa que possa prestar uma assessoria para te trazer tranquilidade e paz dentro da tua empresa, sem dúvida nenhuma. Estrutura. Gente, do mesmo jeito que a empresa tem que ter um contador, por que não ter um advogado que vai antever e evitar uma série de problemas, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu quero deixar aqui no ar para a pessoa que está assistindo pensar um pouquinho. Eu chamaria a empresa com visão de águia. Sem dúvida nenhuma. Como que a gente acha o teu arroba? Bom, eu vou deixar o meu arroba pessoal Isso, aqui. seu É o arroba meu pessoal. Instagram, arroba Bia_Schneider. Schneider é difícil, vocês deixam escritinho pro Deixa, pessoal? a gente coloca lá na Mas legenda, é tá? SZNAJDR. Aí pode me seguir lá no Instagram, a gente troca figurinhas, ficam sabendo um pouquinho da minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu gosto de O que ela comeu fazer hoje? novas amizades. Aí ultimamente eu ando postando pouco, porque a vida no off tá dando um trabalho danado, viu? Mas, né, me segue lá, a gente troca figurinhas, faz uma amizade sincera. Também pode encontrar o meu perfil no LinkedIn, Beatriz Arinella Schneider, e lá eu compartilho dos eventos que eu participo, um pouquinho da minha rotina. Acho que pode ser divertido a gente ter essa troca. Eu acho. Maravilhoso. Obrigado. Fazer um brinde. Obrigada, claro! Casters. Casters. Bora, bora, galera! O ModaCast foi criado para você que é apaixonado por moda. Entrevistadores Ivan Lima e Simone Galesco. Edição Áudio Mundo. Arte Designer Sai Freak. Estúdio Rec Histórias Produtora. E a opinião dada aqui é de inteira responsabilidade dos nossos entrevistados. E não deixe de seguir as nossas redes sociais: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Universo da ModaCast.